Então, oficialmente aqui começando, né, esse nosso encontro, dando boa noite a todos e todas que se inscreveram. A gente está muito feliz de receber todos vocês. A gente estava aqui batendo um papo, alguns de vocês acompanhando, falando um pouco sobre o Conectar, né? Então, nós somos o Projeto Conectar, somos atualmente um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Temos aqui algumas carinhas conhecidas, outras que estão chegando. E nós estamos aqui para falar de aprendizagem criativa, para falar de projeto social, para falar dessa atuação nesse contexto que é específico, mas também que dialoga com outras realidades, né? E o projeto Conectar, ele existe para desenvolver isso que a gente chama de aprendizagem criativa e colaborativa, aliada, né, à educação humanista, especificamente para esse contexto de projetos sociais, mas que a gente também vê muita aplicabilidade nas escolas, né? A gente tem, nos nossos trabalhos aí de um ano, a gente tem recebido muita gente da escola básica, da escola integrada, e é muito legal ter esse diálogo também com os educadores das escolas, né? O projeto Conectar, eu vou falar aqui muito rapidamente sobre ele, para vocês terem um contexto do que é esse projeto, né? Mas é um projeto que vem crescendo bastante, graças a um trabalho que é feito com muita dedicação aqui por essa equipe que eu vou apresentar, né? Então, primeiro, a professora Heloísa, que é a diretora geral desse projeto, o Estevão, que é. Você quer só dar um oi, Elo, para o pessoal ver que é você? Eu já estava falando tanto antes, né? Gente, sou eu, Heloísa. Vamos lá, É, Estevão, abre sua câmera. a gente tem o Estevão, que assume a nossa coordenação pedagógica. E aí, gente, tudo bem demais? Eu sou o Estevão, mais conhecido como Lindão. Eu acabei de mandar uma mensagem aqui no chat, falando que se vocês precisarem de alguma coisa, é só mandar mensagem para mim no WhatsApp. Eu mandei mensagem para todos vocês, 100 pessoas, um por um. E é isso, tá bom? Um beijo, um queijo e hoje vai ser lindo. E a gente tem também a nossa querida Natália, que é a recém-chegada na nossa equipe, que trabalha como assistente pedagógica ali sobre a coordenação do Estevam. Olá, pessoal. Então, nossa, é uma moto aqui. Vamos lá. Eu vou falar um pouco, bem brevemente, sobre o Conectar, tá, gente? Eu vou pedir licença aqui para, antes da gente começar com o nosso convidado mais que especial, que a Elo vai fazer as devidas introduções. Tá todo mundo vendo aqui? Estevão, me dá um toque se está compartilhando legal? Tá? Compartilhado. Que... Bom, somos o Projeto Conectar, com esse trabalho também de design gráfico que foi feito pela Camila Malloy, que a gente também ficou muito feliz com esse trabalho dela. Bom, o Projeto Conectar ele tem uma missão que é contribuir com a renovação dos processos de ensino e aprendizagem de música, que sejam centrados no ser humano e em sua criatividade, de forma horizontal, diversa, dialógica e sustentável, visando a transformação social. Então, nessa missão, a gente tem vários. São algumas linhas, mas que tem palavras de muito valor para a gente. Então, a gente fala de música centrada no ser humano, na criatividade, a gente fala de horizontalidade, diversidade, né? Diálogo e sustentabilidade para chegar num lugar que a gente acredita muito, que é a música como uma ferramenta para a transformação social, inclusão, cidadania cultural, interculturalidade. E o projeto Conectar existe por quê? Né? A gente, enquanto pessoas que estão na academia, mas também atuando nos contextos em que a gente trabalha, a gente nota que há uma predominância muito grande ainda em estratégias de ensino que são focadas na educação eurocêntrica, na transferência de conhecimento, no tecnicismo, em metodologias pré-determinadas e que tornam o ensino de música muito elitizado. Ao passo que a gente
acredita que, ao contrário desse tipo de ensino que a gente observa ainda tanto, a aprendizagem musical ela deve ser cada vez mais criativa e colaborativa, que ela valorize a aprendizagem informal e não formal, que ela esteja relacionada à educação humanista, relacionada à reflexão e pensamento crítico e ao diálogo interartes. Porque a gente enxerga isso, a gente, com as nossas pesquisas, com as nossas atuações, que isso pode causar um impacto muito positivo sobre a representatividade e protagonismo de minorias, desenvolvimento de autonomia e identidade, desenvolvimento de habilidades musicais e socioemocionais, formação de novas lideranças comunitárias. E a gente atua em 5 pilares. A gente atua com formação de educadores. Então, hoje, a gente está fazendo a primeira formação online, né? Mas o projeto Conectar, desde abril do ano passado, vem priorizando muitos encontros presenciais. Nós somos de Belo Horizonte, né? Então, a gente vai aos projetos sociais, faz oficinas lá, traz convidados, estimula as pessoas que estão na nossa rede hoje cadastradas a tomarem esse espaço de liderança para também experimentarem esses lugares. A gente trabalha com desenvolvimento de estratégias pedagógicas, então é a gente pegar isso que a gente chama de aprendizagem criativa e colaborativa e educação humanista e pensar em novas estratégias que a gente possa aplicar nos contextos que a gente atua. Somos todos músicos e musicistas e artistas, então a gente também trabalha no nosso cerne a produção musical e artística. Então a gente escreve música, a gente toca, a gente grava, que é uma parte central também para a gente. Somos pesquisadores, cada um em sua área específica, mas sempre ligado a essa parte da criatividade, da colaboração e também do trabalho em rede. Hoje, a gente tem muitas carinhas que estão aqui, né? Eles fazem parte da rede do Conectar, né? E desde já, a gente convida vocês a seguirem o nosso perfil no Instagram. Estevão ou Natália, se puderem colocar o nosso arroba no chat, para as pessoas seguirem. E também o Estevão vai fazer um movimento de convidá-los a estarem no nosso grupo de WhatsApp, que é onde a gente compartilha nossas experiências, que é onde vocês ficam antenados aí dos nossos encontros, e a gente vai fazer mais encontros online para abraçar aí o máximo de pessoas possível, tá? A gente também tem um canal no YouTube, a gente acabou de lançar um mini documentário que chama Projeto Conectar 2023, que fala sobre o nosso processo que aconteceu em 2023, a gravação de uma música nossa. Então, desde já, né, convidar vocês a seguirem a gente nas redes, tá? Eu vou ficar por aqui nessa apresentação e eu vou explicar para vocês, né, como que vai ser um pouco essa dinâmica, principalmente pensando na participação de vocês. O Cáter vai estar aqui nessa conversa com a gente, mas a gente conta, né, com essa participação de vocês através do chat. O Estevão é o nosso mediador. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, interagir com a gente, digita no chat, pergunta, ou então quero participar, alguma coisa assim, que a gente vai colocar vocês na fila de participação. Aí o Cáter pode abrir a palavra também para as pessoas. Muito bem, então vamos lá, gente. Nós vamos conversar com o Carlos Carter. Carlos Carter é um grande nome daqui no Brasil, assim como um grande músico, compositor, educador musical. Foi meu professor queridíssimo quando eu era jovem, aluna da graduação na Escola de Música, e foi uma pessoa que me influenciou profundamente. Na verdade, foi um divisor de águas na minha vida, o encontro com o Carter. Então, eu tenho uma gratidão profunda, falo isso publicamente, porque acho que é bom a gente expressar a gratidão. E sigo mais ou menos o trabalho dele, mais ou menos porque não é todo o tempo que eu sigo, porque a vida da gente é louca, mas ele tem um trabalho importantíssimo em São Paulo, na educação, que é o Música da Gente. Fora isso, ele já fez milhões de outros projetos. Ele trabalhou aqui em Belo Horizonte com o projeto Música na Escola, do qual eu fiz parte também. Ele trabalhou com projetos sociais, vários projetos com músicos, música em prisão em São Paulo, com resultados incríveis. Então, são várias frentes de atuação do Carter nesses anos. Um grande pesquisador também.
que atuou muito há muitos anos aqui em Belo Horizonte, ainda no UFMG, uma pessoa que estabeleceu um centro para começar a desenvolver pesquisa aqui na Escola de Música da UFMG, que antigamente era só o conservatório, né? E o Carter trouxe uma dimensão bem importante aí também. Então, ele atuou, tinha a Través, né, que era um trabalho dele, onde ele editou vários livros de educação musical, caderno de educação musical, caderno de análise musical. Então, uma pessoa que tem assim, uma coisa tão ampla de trabalho, né? A história do Carter é difícil de falar a biografia dele aqui, porque são muitas atuações, são muitas frentes, né? De trabalho em décadas de atuação assim vigorosa e sempre brilhante, né? Então, o Carter sempre foi uma grande referência para mim, uma inspiração, e eu estou muito feliz de estar com ele aqui hoje, porque nós estamos inaugurando essa sessão exatamente com ele, né? Nossas aulas online, assim, nossos encontros online, exatamente com o Carlos Carter. Carter, querido, então, muito obrigada. Passo para você dar um oi e nós vamos fazer as perguntas para direcionar a nossa conversa. Bom, muito obrigado aí pela apresentação, meus parabéns pela iniciativa do Conectar e sobretudo, pela participação de cada um de vocês, né? Porque a gente sabe que esses projetos só existem, na verdade, com a somatória de contribuições de muitas pessoas, né? Muitas que a gente conhece, nomeia e, de alguma forma, agradece, mas de outras que a gente, em geral, agradece sem conhecer exatamente, mas que a gente sabe que é um papel muito importante. Então, estou muito feliz, muito contente de estar aqui, agradeço a Heloísa, evidentemente, agradeço a presença e a participação aí de todos vocês, e eu estou aqui à disposição, naquilo que eu puder, evidentemente, contribuir para que todos nós, separados e conjuntamente, consigamos tentar dar cabo da grandeza da problemática que é fazer um trabalho de educação musical num país tão complexo, tão variado e tão imenso quanto o Brasil. Mas eu acho que isso é sempre muito possível e muito desafiante e motivador. Muito bom. Lembrando só do nosso tema, né? A gente está falando sobre esse ser educador em projetos sociais, né? E a gente se baseando um pouco na experiência do Carter. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Bernardo, tá, gente? Eu assumo a coordenação executiva desse projeto. E eu queria começar a fazendo uma pergunta para o Carter, justamente pensando nessa parte de criação, né? A gente, Carter, queria saber aqui de você como que você enxerga essa questão, essa importância de se trabalhar a criatividade para esse ensino de música em projetos sociais ou em situação de vulnerabilidade, assim, qual que é o valor de se trabalhar essa criação nesses contextos? Bom, é uma pergunta muito boa, mas, ao mesmo tempo, é uma pergunta, eu diria assim, tamanho do universo, né? Porque eu acho que é fundamental, né? Eu acho que, para mim, me parece, nos dias de hoje em particular, né? Porque essas respostas certamente seriam diferentes se fosse no século XIX, no século XX, no século XXI. No século XXI, me parece imprescindível que a gente esteja trabalhando de uma maneira criativa e como eu acredito na importância de que nenhum profissional, do ponto de vista ético, se permita dar cheque sem fundo, que ele comece a trabalhar a sua própria criatividade, não é? Porque, e só estou, digamos, colocando um certo foco muito superficial e rápido sobre isso, porque palavras como musicalidade, criatividade, humanismo, são palavras fortes, né? Que são palavras, eu diria assim, planetárias, porque a todo instante nós ouvimos falar sobre elas, elas se tornam tão aparentemente tão corriqueiras, mas isso não quer dizer que, por conseguirmos falar essas expressões ou escrever belos textos, artigos acadêmicos e não acadêmicos, que, de fato, a criatividade esteja sendo trabalhada, não é? Então, eu penso que o primeiro passo é o próprio educador e a própria educadora, não é? Quer dizer, imaginar que a gente vai trabalhar a criatividade do outro sem ter trabalhado a nossa própria,
na verdade, é um certo engodo nisso, né? Assim como a questão do desenvolvimento pessoal, que nós façamos todos, com a melhor das boas intenções, um trabalho dedicado ao desenvolvimento humano, visando o autoconhecimento, promovendo qualidades humanas superiores, mais elevadas. Tudo isso, eu não vou dizer que seja válido, mas é extremamente necessário hoje. Mas isso precisa ser trabalhado conosco próprio, enquanto laboratórios que somos da nossa própria profissão, e em seguida junto ao outro. E a partir de um dado momento, nós e o outro como uma totalidade, de certa forma, não é? Quer dizer, a relação de uma relação direta. Mas respondendo objetivamente a tua questão, Bernardo, eu acho que não é possível a gente pensar em educação sem criação, não é? Mesmo que nos refiramos a uma educação não necessariamente artística, se ela não envolver um espaço de oportunidade para o desenvolvimento da criatividade, ela acabará se tornando, muito possivelmente, o que Paulo Freire chamava de uma educação bancária, ou ela vai digamos, se dirigir muito mais para o espaço de instrução, adestramento, memorização, e, nesse sentido de transmissão de informações, do que verdadeiramente naquele espaço, eu diria, mais sutil, mais delicado, mais sensível, né? Claro, e mais inteligente, onde as pessoas possam estar buscando uma compreensão um pouco mais profunda e, à sua própria maneira, se apropriando desse conhecimento. E quando eu considero a sua própria maneira, eu já estou considerando que existe talvez o primeiro passo em direção a um processo criativo, né? Pegando assim nesse gancho aí, né? A questão prática. Eu falo sempre isso também nas minhas aulas, que a gente tem que se trabalhar primeiro naquilo que você, no caso da criatividade, você tem que se trabalhar, você tem que criar, você tem que experimentar, tem que improvisar, enfim, para você ser capaz depois de fazer, né? Mas agora, num contexto prático, né? Eu queria só aproveitar esse gancho e contextualizar um pouco o seu trabalho, por exemplo, no Música da Gente. Queria que você contasse um pouquinho a história do Música da Gente e falar como que é que você atua ali, né, desde do início, com a formação dos professores ali também, como é que são as estratégias, por exemplo, para ter essa criatividade, esse trabalho criativo acontecer na sala de aula, ali na prática, né? Você trabalha com algum um campo de estratégias pedagógicas que estimule, que leve a isso, a esse processo criativo? Eu falar um pouquinho desse processo na prática, assim. Eu acho que a ilustração do Música da Gente talvez seja uma boa contextualização Tá, eu disso. posso falar. Sem dúvida, acho que é muito oportuna a tua lembrança do projeto. Eu acho que valeria a pena, se também vocês considerassem assim, talvez colocar o link do projeto para que outras pessoas, ou que vocês presentes, que não conheçam o projeto, possam, enfim, vê-lo, né, de uma maneira mais palpável, para que as minhas palavras não sejam apenas palavras, né? Porque, de alguma maneira, o projeto A Música da Gente surgiu para mim, pessoalmente, como uma maneira de colocar em prática algumas coisas que eu considerava, que eu acreditava, que eu havia vivenciado, e, sobretudo, coisas que eu observava na realidade e que, de alguma maneira, eu não as considerava, digamos, em processo, ou seja, problemáticas que não eram contempladas pela abordagem das educações musicais que eu percebia de uma forma corrente, não é? O projeto começou em escola, numa escola da periferia, São Bernardo do Campo, portanto, um desafio bastante grande, mas, ao mesmo tempo, um espaço muito motivador para a realização de um trabalho onde tudo, de certa forma, tudo estava um pouco por construir, não é? Existiam instrumentos de bandas que não deram certo, de grupos de percussão que não funcionaram, flautas doce que praticamente nunca foram tocadas, tudo isso jogadas num depósito da escola. E
E, digamos, esse abandono dos instrumentos musicais, e em alguns casos, assim, numerosos, né? Assim, tinham banda, tinham trombones, tinham pistões, enfim, sousafones, tudo que a gente possa imaginar, todos jogados, quebrados, amassados. De alguma maneira, isso tudo era uma metáfora de como a música era considerada naquele espaço. No primeiro momento, eu pensei em reaproveitar esses instrumentos de uma forma um pouco mais inventiva, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a me dar conta que eu iria entrar num embate assim, cultural, onde, entre aspas, o inimigo não mostrava sua face. Então, eu achei que seria mais prudente eu partir para uma coisa completamente nova, onde eu tivesse que fazer face aos desafios visíveis, aqueles que eu poderia enfrentar com, com os recursos que eu dispunha, para poder, de alguma maneira, trazer de uma forma mais lúcida e de uma forma mais, talvez de uma forma mais próxima, a música dentro das salas de aula para todos os alunos. Então, eu comecei construindo instrumentos. Eu falei, eu não vou lidar com instrumentos que já têm história, são instrumentos, eu diria assim, instrumentos musicológicos. Não é? A gente, em geral, não considera muito isso. Mas se colocar diante de um piano, estamos colocando diante de séculos de literatura, de técnica, de aprendizado, de realizações, de coisas absolutamente maravilhosas, de coisas esquisitas, o que seja, dependendo da relação cultural que a gente se mantenha com determinadas literaturas vigentes. E a mesma coisa com flautas doces, com trombone, com zabumbas feitas por outros. Eu achei que eu teria que reconstruir uma nova metáfora, não é? De alguma maneira, pegando um pouco aquilo que o Campbell fala, os artistas de hoje são os criadores dos mitos atuais, não é? Então, durante muitos séculos, a gente teve imaginário muito alicerçado, estruturado em função dos mitos, em particular da nossa cultura, que é uma cultura greco-romana. Então, toda essa mitologia, que na verdade é um patrimônio maravilhoso, porque eles possibilitam, através dos mitos e das metáforas que envolvem, que a gente se aproprie, se aproxime de problemáticas e conhecimentos muito dificilmente transmitidos se não fossem através dessas imagens, não é? Para que cada um, a partir dessa assimilação, possa contemplá-los enquanto problemáticas na sua própria vida. Então, eu achei que, na verdade, eu teria que construir instrumento. Essa era a boa metáfora. Então, construir instrumento para construir a própria música. Então, com isso, eu comecei com tubos de PVC, com marimbas, com xilofones, enfim, com tudo que era possível, porque também eu não tinha, digamos, recursos muito amplos para fazer uma construção de instrumento a nível de luteria e que também, muitas vezes, acabam se aproximando demais dos instrumentos musicais já consagrados e que acabam demandando o envolvimento de técnicas muito específicas, o que muitas vezes é limitante, sobretudo quando a gente trabalha em escolas públicas, onde nem sempre as crianças estão motivadas para o trabalho, as salas com 32, 34, às vezes mais de 35 alunos, sem ar-condicionado, possibilitam um trabalho de mais de que 40, 50, 60 minutos, enfim, tudo isso que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu imagino que vocês, ou uma boa parte de vocês, conheçam essa realidade, né? Eu não estou falando de escolas Waldorf, não estou me referindo a escolas do centro, com ar-condicionado, com 18 alunos por turma, um professor e um assistente, eu não estou falando dessa realidade. Estou me referindo a uma realidade que é mais comum no nosso país, que é o Brasil. Então, para mim, a criatividade começou desde esse início de criação e solicitando a eles, de alguma maneira, que a gente inventasse a roda, ou seja, quer dizer, como que soa esse tubo aqui? Nós temos que cortar ele. Tinha uma barra de 6 metros, como que a gente corta? Então, essa postura de experimentação
de alguma maneira, é a postura que resulta de uma proposta de um problema ou de uma necessidade. A emergência da necessidade faz com que tenha-se como resposta uma invenção, não é? Quer dizer, toda invenção, em síntese, é filha de uma necessidade, não é? Sem isso, a gente está no supérfluo, a gente está numa coisa que não nos atende perfeitamente. Então, para mim, a questão da criatividade ela foi se pautando progressivamente em função dos desafios que, de diferentes maneiras, eu fui propondo, buscando sempre instaurar necessidades de resposta, de pensamento, de posição e de engajamento. Não é? E, a partir daí, de alguma maneira, a criatividade foi se instaurando, de forma que a criatividade musical, para mim, ela estava muito bem desenhada, com uma série de recursos, de estratégias que eu tinha, por ser uma pessoa mais velha e uma pessoa com uma experiência muitíssimo maior do que a delas, como experiência constituída pelos anos de trabalho. Mas, nesse patamar, a partir de algumas matrizes propostas para trabalho, estávamos realmente no mesmo nível. Não é? Quer dizer, diante de um desafio criativo, claro, as respostas são de cada um, e pouco importa o tamanho da pedra que cada um de nós jogue no lago. Né? Quer dizer, o que importa é que todos lancem a sua contribuição, independentemente do tamanho, do sentido, do valor dessa contribuição. Né? O que interessa é a legitimidade que essa contribuição tem para aquele que está fazendo uma proposta. Né? Então, no bojo dos processos criativos que foram motivados para o desenvolvimento de resultantes, digamos, de resultados musicais, o processo de aproximação da dimensão humana foi meio em paralelo, não foram coisas esquizo, não foram coisas separadas, foram coisas que se deram numa aparente naturalidade no mesmo caminhar. Mas eu tenho, sim, se eu tenho que te responder de uma forma bem objetiva, eu tenho um conjunto de recursos, um conjunto de cartas na manga. Eu entro para a sala para um trabalho de criação, de improvisação, com tudo marcado, sempre. Mas isso é o jeito de cada um, né? Eu não acho que isso seja uma forma de ser, cada um é de um jeito, né? O meu jeito é esse. Eu planejo tudo, é tudo muito bem amarrado, mas na hora de fazer, as coisas vão ocorrendo conforme seja aquilo que eu estou percebendo de fato com os jovens ou com as crianças, com os adultos com os quais eu trabalho. Ou seja, eu parto sempre do princípio que mesmo a liberdade ela tem limite. Então, de alguma forma, eu não me permito pessoalmente a fazer um trabalho de uma liberdade ilimitada. Né? Eu não penso que isso seja uma coisa que construa, vamos dizer assim, o ser musical e o ser pessoal de cada um. Eu acredito, talvez erroneamente, eu não sei, mas para mim até hoje funcionou bem ou mal, a necessidade de se evidenciar as matrizes que organizam o nosso pensamento, o nosso agir, a nossa forma de se relacionar, mas, ao mesmo tempo, revisitando com a maior lucidez possível, de maneira que essas matrizes não sejam prisões, mas sim trampolins, não é? Que, através delas, a gente consiga perceber a complexidade da vida tal como ela é, não é? E não de uma forma reduzida. Então, todo o processo, digamos, se vamos improvisar música, estou sempre imaginando um grupo de cerca de 20 a 30 crianças numa escola assim, assado, não é? O nível de entropia pode ser tamanho que eu, talvez por uma
por uma limitação pessoal, eu não consigo dar conta. Eu não tenho como dar conta, eu, pessoalmente, de 20, 30 crianças improvisando livremente no espaço não regrado. Então, eu preciso, de fato, estabelecer regras que não são as regras vigentes, mas são regras, em geral, definidas consensualmente a partir de proposições feitas por mim. A gente vota, a gente põe na lousa, ou seja, isso se torna transparente, claro, e a partir daí, então, o trabalho vai progressivamente ocorrendo. Olha só, Nádia perguntou: você acredita que o movimento Música Viva foi importante para termos essa educação musical mais aberta à criatividade? Que interessante você trazer à tona o movimento Música Viva, que bom. Olha, eu acho de uma forma menos diretiva, porque, na verdade, foi um movimento que trabalhou com a música tonal, com a segunda fase da modernidade estética aqui no Brasil, com o dodecafonismo, enfim, com princípios de construção musical que estavam, claro, desde o início do século, desde Schoenberg e a Segunda Escola de Viena, em processo na Europa, e o Grupo Música Viva, de alguma maneira, deu realidade à sua maneira aqui no Brasil. E eu penso que mais pelo a sua maneira do que pelo que eles tenham efetivamente feito, que eles legaram maior contribuição. Então, tem uma frase do Mário de Andrade que eu aprecio enormemente, que é a seguinte: no final da vida ele vai fazer uma conferência na Escola de Direito, no Largo São Francisco, sobre o modernismo. E daí, num dado momento, ele fala que nós, modernistas, não sirvamos de exemplo para ninguém, mas que sirvamos, sim, de lição. Então, eu penso que, assim como os modernistas, os músicos vivos e todos aqueles que nós conhecemos, eu e vocês, cada um de nós e todos nós, que a gente não seja exemplo para ninguém, né? Porque essa história de exemplo é muito nociva para o desenvolvimento da criatividade. Que nós sejamos lição, ou seja, que nós sejamos aquele espaço ou aquela face que possibilita que os outros nos vejam e sem uma crítica excessiva, que também não leva a bom porto, tente observar exatamente como cada um de nós funciona, o que nos move, o que nós necessitamos, qual é a necessidade que suscita em nós as criações que nós trazemos à vida. Essa é a boa lição. E é aquilo que tem que ser evitado, porque não diz respeito a mim, não porque não seja bom, porque eu vejo assim no outro, mas porque, a meu ver, não corresponde à minha sensibilidade, à minha inteligência, à minha intuição, aos meus propósitos na vida e etc. Não se adequa ao meu estilo, à minha maneira de ser. Mas compreendendo que todos os estilos e todas as maneiras de ser têm direito de existir. E, de alguma forma, dentro de mim, eu devo realizar um processo e um caminho no sentido de dar reconhecimento e legitimar tudo que eu estou vendo. Porque, senão, nossas falas sobre respeito, sobre tolerância, vão ser apenas e eternamente falas, não é? Então, no momento em que eu observo o outro, não com a intenção de criticá-lo para saber quais são os seus pontos fracos, para que eu, com base no meu medo e na minha insegurança, me defenda do outro, que pela minha limitação me ameaça, eu devo justamente fazer o caminho no sentido de acolher o outro, compreendendo como a vida se manifesta nele em relação à vida que se manifesta em mim, não é? E todo o processo criativo nesse sentido, ele é a condição primeira para que cada um seja si próprio, porque criar é também descobrir, não é? Criar é também inventar, não é?
a gente muitas vezes torna esses termos muito sinônimos, não é? Mas cada um deles recobre um locus bastante particular, de certa forma. Boa noite a todos. Eu fui aluna de um projeto aqui em BH, que é o projeto da Orquestra de Câmara Sesc. É um projeto muito diferente do que a gente está acostumado de projeto social. O que eu digo diferente é a questão da estruturação dele e do quanto a gente tem de material e disponível ali para poder executar o trabalho. É um projeto que já está há mais de 10 anos, e atualmente eu sou professora nesse projeto. Então, a gente tem uma demanda de um público muito misto, mas principalmente um público muito carente, onde a gente oferece uma estrutura muito boa para os alunos, e a gente tem uma grande dificuldade de trazer a criatividade para esse ambiente, né, entre aspas, assim, muito clássico, de coisas que, eu aprendi violino desse jeito, eu aprendi violoncelo desse jeito, eu preciso de ensinar desse jeito, e às vezes não avançar, não evoluir ali conforme o tempo e conforme as demandas vão aparecendo. E uma das dificuldades é essa, da gente ter criatividade com alunos que às vezes se mostram desinteressados pela idade, ou inúmeros fatores, mas que eles passam a ter a sua atenção mais focada naquilo quando se tem uma atividade mais criativa. Então, dentro da sala de aula, como colocar essa criatividade em prática, mas não perder a seriedade de a gente precisa de preparar um repertório, precisa de ter uma leitura de partitura, e ter mostrar esse trabalho na orquestra ali no final, e não perder também um pouco daquela coisa tradicional de ter um horário, uma frequência, todas essas coisas assim. Você faz uma pergunta interessante, né? Mas você se dá conta do que você está me perguntando, eu imagino. Sim. Você sabe, isso que você está, no fundo, desejando, claro que a sua própria maneira é algo que talvez todo educador e educador, o professor ou professora deseja, né? Quer dizer, alguma coisa que seja assim, mas que não seja assado. Enfim, é um pouco difícil algumas dessas misturas, mas talvez, se você aliviar um pouco o peso do termo criação, criatividade, talvez o seu trabalho possa encontrar um rumo que se mostre mais adequado à pessoa que você é, a profissional que você está sendo nesse momento e aos alunos e alunas com os quais você está trabalhando nesse momento. E os objetivos institucionais que você tem que, direto ou indiretamente, cumprir, né? Então, assim, é uma equação que cada um monta para si próprio, porque as condições são muito diferentes, né? Então, quando nós falamos não existe uma receita, não existe um modelo, no fundo o que nós estamos dizendo é o seguinte: cuidado, atenção para não buscar o modelo que, de alguma maneira, vai passar por cima da sua própria necessidade como pessoa que você é, que vai além dos limites da sua competência enquanto profissional que você é, que não te derive na sua trajetória em função dos próprios propósitos de trabalho que você tem, que te possibilite enxergar os alunos e as alunas que você tem diante de si e por aí afora. Então, assim, talvez, Vitória, se você imaginar como que a sua aula pode ser mais atraente, vou tentar sair um pouco da terminologia para talvez aliviar essas relações dentro do esquema de ensino-aprendizagem. Se você tiver uma aula mais instigante, que passe pelo lúdico. Então, na verdade, em vez de eu querer, eu não sei nem a faixa etária dos seus alunos, né? Então, assim, também não sei se é o caso da gente lidar com isso agora, com as pessoas que nós temos aqui. Mas, por exemplo, se eu for imaginar que você tem alunos de 17 anos,
ou se você tem alunos de 8 anos de idade, são abordagens muito diferentes, não é? Sim. Então, uma coisa seria você pensar como que você pode fazer uma proposição. Se você tem um repertório a cumprir, não sei se é o caso, eu tenho que cumprir, eu vou tocar o adágio do fulano de tal. Ok, muito bem, então você vai ter que fazer o adágio para cordas e você vai ter... Bom, como que eu trabalho isso? Daí, eu acho que é um trabalho que vai estar centrado em você, do ponto de vista qual é a didática que eu posso pôr em obra a fim de que os objetivos dessa criança ou desse adulto segurar o seu arco, manter o seu dedo aqui e fazer um traçado que não seja oscilante ou que não perca afinação ou que possibilite que ele escute. Então, a partir daquilo que seriam, digamos, necessidades na interpretação que você tem que propor, promover junto aos seus alunos, criar pequenas atividades simples, né? Pessoal, vamos fazer um início todo mundo. Cada um começa tocando qualquer nota. A hora que eu falar, 1, 2, 3, já começou. Qualquer nota, o mais legato possível. E daí, a hora que eu der um sinal com glissandos bem sutis, vocês vão tentar se aproximar da nota que eu estou dando, ou da Maria, ou do João, ou a nota X. Entendeu? Ou seja, é por isso que eu falei assim, é difícil você trabalhar a criatividade do outro quando a sua própria ação não é criativa, né? Então, para que assim, seja criativa, Vitória, João, Carlos, Maria, pouco importa, mas como que eu posso fazer pequenas coisas aparentemente pequenas, mas que são muito boas, porque são desafios que estão ao alcance daqueles com quem nós trabalhamos. O grande problema que eu acho que nós temos na educação e que nós temos na vida, não apenas na educação musical, mas na educação dos seres que somos, é que muitas vezes nos propõem desafios que estão além da nossa capacidade de solução. Quando um desafio está além da nossa capacidade, isso gera frustração. E a frustração cria história. Uma frustração, eu ainda dou conta de fazer alguma coisa. 2, 3, depois de uma série de frustrações, eu estou aniquilado. Eu não consigo fazer mais nada, né? Então, o grande desafio para um professor é como, através de coisas lúdicas, de pequenos desafios, de quase brincadeiras, né, tratadas com uma certa leveza, eu possa fazer com que eles deem um passo em direção a ir além do estágio técnico onde eles se encontram nesse momento. E muitas vezes a você, como profissional, professora da educação que você é, talvez avaliar se os objetivos de montar um repertório X está adequado ao nível técnico dos alunos com os quais você trabalha. Isso do repertório, a gente tem isso, entre aspas, né, esquematizado, de acordo com os níveis. Eles entram, aprendem os instrumentos do zero lá, tanto a parte da teoria musical quanto a parte prática, e a parte do repertório de acordo com o nível deles. Só está tocando corda solta, então só vai ser corda solta. Mas a gente tem essa dificuldade de, mesmo sendo uma coisa prática, tendo um pouco dessa criatividade, de fazer com que essa criatividade ela não fique só naquele ambiente, que ela também permaneça em casa, que eles continuem com aquele mesmo estímulo, que estão naquele ambiente de estudo, em casa também. A criatividade pode acontecer ali, eles ficam empolgados, mas aí chega em casa, parece que a criatividade ficou naquele espaço, sabe? E não mantém a mesma empolgação. Mas talvez uma coisa é a criatividade. A outra coisa seria, talvez, o espaço interno disso que nós estamos chamando de criatividade, né? Muitas vezes, me parece importante, estou falando em relação, por exemplo, ao projeto A Música da Gente, que a Luísa havia mencionado, e que fica difícil da gente falar em poucas palavras. Mas, por exemplo, trabalhar a escuta é muito importante. Nós sabemos disso. Mas aí não é tanto a fala,
trabalhar a escuta é muito importante. Mas a pergunta, será que nós estamos dando realmente importância para o trabalho de escuta? A escuta, você fala de escutar os alunos, a verbalização deles, ou uma escuta musical? Eu falo como um todo, né? Você, por exemplo, está pensando em levar a criatividade da sala de aula de música para dentro de casa. Então, eu estou me referindo a tudo. A escuta musical e a escuta do outro. A escuta do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do avô, da avó, né? A escuta, sobretudo, de si. A escuta de si, que é uma das escutas mais difíceis da gente ter, e certamente a mais importante que nós temos que ter, porque na hora da grande passagem nós estaremos sozinhos, e se nós não estivermos nos escutando, nós não falaremos para ninguém o que deve ser dito na hora da partida. Então, essa escuta se constrói com silêncio interior. E como que eu posso trabalhar o silêncio? Eu posso pedir para ninguém cantar, ninguém tocar, ninguém fazer barulho. Mas às vezes eu posso trabalhar ela colocando uma música que eu considere muito boa, muito interessante. Pode ser uma música de uma outra cultura, pode ser o adágio de cordas, pode ser um Mozart nos seus adágios andantes, pode ser um Villa-Lobos, pode ser quem você desejar, pode ser o Lenine, pode ser o Caetano, enfim, não importa quem seja. O que importa é que talvez você possa procurar encontrar uma música onde este contato da pessoa com a sua essência possa emergir, possa ocorrer. A partir disso, a gente pode falar em silêncio. Eu me calo, eu não quero escutar fora, mas eu entro em contato com aquilo que eu estou sendo nesse momento. Isso é muito importante para o trabalho musical, mas isso é muito importante também para que, de repente, a aula, este encontro com não sei quantas pessoas você tem, com os seus instrumentos, violinos, que são potentes, não é? Eles carregam não apenas história, mas eles carregam decibéis, são armas que podem se tornar armas, não é? Como que eu vou lidar com isso? Talvez, então, pedir para não fazer tudo o tempo inteiro, mas não expor, não deixar o espaço de exposição individual quando as pessoas não estão ainda aptas para ocupá-lo com competência, porque isso é jogar alguém na fogueira. Então eu posso assim, só esse grupinho, só vocês aqui, só vocês lá, só quem tiver de tênis toca uma nota, só quem tiver vestido de azul. Daí depende da faixa etária, porque estou falando, é difícil a gente falar em estratégia didática se você não sabe quem são as pessoas, qual é a faixa etária, de onde que elas vêm, qual é a condição socioeconômica, qual é o repertório cultural que eles são portadores e por aí afora. Mas isso seria um pouco ao profissional, a você, a pessoa que está diante, não dessas pessoas, mas diante das problemáticas que se representam através dessas pessoas, para poder encontrar estratégias que não sejam complexas. É importante que a gente tenha isso em mente. O que eu fizer não pode ser complexo. Ele pode lidar com complexidades, mas eu tenho que ver de qual é a maneira mais ágil, mais direta, mais objetiva que eu possa compor uma estratégia de ação. Portanto, como que eu posso, na minha aula, criar projéteis que vão direto ao alvo, né? E aí as coisas têm que ser mais ou menos simples, porque elas precisam ser realizadas dentro do tempo e espaço de uma sala de aula, né? E como cada sala de aula é uma, eu não consigo saber exatamente o que você poderia fazer. Mas se você imaginar que você não vai trabalhar com a criatividade, mas, por exemplo, sabe com que eu trabalho? Eu trabalho com 5 P's. O P do prazer, o P da presença, o P da participação, o P da produção de conhecimentos e o P da modificação de postura. Então, quando eu falo para você estratégia lúdica, simples, eu estou pensando coisas que dêem prazer.
Porque se uma criança, ou mesmo um adulto, mesmo nós, se não for prazeroso o que você está fazendo, é muito chato, você vai fazer outra coisa, você se distrai, você pode até estar presente olhando uma pessoa fazendo uma fala, no caso, eu aqui, ou em qualquer outra circunstância, ou você pode estar ouvindo a nona de Beethoven pela primeira vez na vida de vocês, ou a Sagração da Primavera, ou Carmina Burana, assim, os grandes clássicos, assim, quase que inegáveis fundamentos da música universal, se isso de fato existe. E eu acho que existe. Mas se eu tiver pensando na conta que eu vou pagar, se eu tiver, eu não vou, isso não vai ser música para mim. Mas, por outro lado, uma criança fazendo um trêmulozinho para encobrir a dificuldade de manter o arco liso, com uma nota precisa, afinada, ela pode brincar com trêmulo. E, de repente, pode ser um trêmulo com um pequeno glissando, como você desejar. Pode fazer, mas vamos. Isso talvez possa ser uma experiência muito gostosa, não só para quem faz, mas muito agradável para quem ouve, desde que seja no tempo adequado, ou seja, um tempo curto. E com tempos curtos, a gente pode construir uma aula de 40, 50 minutos relativamente bem. Como se a gente estivesse lidando com pequenos elementos móveis que nós, com a experiência que temos e com os objetivos que estamos perseguindo, fôssemos montando para poder realizar o plano de aula na totalidade. Mas sabendo que a contribuição ou que a participação de cada aluno não seria nunca, num dado momento, nunca grande, nem com desafio muito além da capacidade de solução e que jamais o exporia a um constrangimento no coletivo. Muito pelo contrário, né? Talvez o nosso desafio primeiro como educador é ver onde que está o espaço que eu posso oferecer para aquela criança ou para aquele adulto, onde ele se mostre no melhor que ele pode ser nesse momento. Para que a autoestima dele cresça, para que a relação de respeito entre ele e o todo se construa e que a gente possa falar que a gente está dentro de um grupo de indivíduos que progressivamente vão se conhecendo com base no respeito e, sobretudo, na compreensão. Faz sentido um pouco para vocês, Valéria? Muito, muito, muito. Tá bom. Mesmo. Cátia, é maravilhoso Obrigada. essa coisa. Desculpa, Vitória. Maravilhoso essa história dos P's aí. Você pode só repetir os P's de novo? Tem gente perguntando aqui. Posso. O primeiro é o P de prazer, né? Então, quando eu falei estratégia lúdica, assim, como que eu posso, de alguma maneira, motivar, instigar, desafiar, mas de uma forma gostosa, de uma forma agradável, numa aparente brincadeira, que alguém faça alguma coisa. Então, isso, de alguma maneira, leva a pessoa a ter uma aderência. Ela passa a fazer parte do espaço. Esse prazer, portanto, é a porta de entrada para a condição de presença. A pessoa está por inteira. Mas muitas vezes a pessoa pode estar por inteira, mas não estabelecer relações ao nível social. Então, quando eu falo de depois do prazer, que abre a porta para uma presença, e a presença assegura uma participação, eu estou me referindo que da dimensão do indivíduo, que esse prazer, em princípio, é individual, mesmo que ele possa se divertir em conjunto, mas é uma vivência pessoal de cada um, ele vai chegar numa participação ao nível coletivo. Ele vai fazer parte de uma dimensão social. A partir disso, é possível que ele produza conhecimento. Então, prazer, presença, participação, produção de conhecimento, que é o que a gente tanto diz na universidade, produção de conhecimento. Mas, lamentavelmente, nós paramos aí. Isso, para mim, passou a ser, na verdade, o desconforto, a inquietação, porque, como todos nós, de alguma maneira, sabemos, existem trabalhos de mestrado, doutorado ou textos avulsos de pós-doutorado, livros maravilhosos, competentíssimos, assim como regentes magníficos, compositores geniais,
mas que são profundas bestas do ponto de vista humano. Ou seja, a produção de conhecimento com qualidade legítima por si não assegura um desenvolvimento de qualidades humanas. As pessoas podem falar maravilhas e continuar agindo como trogloditas, como neerlandeses, como pessoas do passado, não é? Então, é necessário que a produção de conhecimento gere uma outra etapa mais transcendente, que é a modificação de postura. E é isso que a gente deveria estar se referindo todas as vezes em que a gente fala. Fala que a música, ou que as artes, ou que a cultura sirva para o desenvolvimento humano. E não existe transformação social que não esteja apoiada numa transformação pessoal ou numa qualificação das pessoas. Porque senão ela vai ser, talvez até meio ditatorial, né? Então, a partir de algumas normas, algumas leis, as pessoas passam a ter algumas atitudes, posições, posturas. Então, me parece importante que, no bojo de processos artísticos, e no caso musicais, como são esses que nós promovemos, que a gente contemple, sempre que possível, o desenvolvimento humano. E isso, essa modificação de postura, que a gente possa perceber que aquele aluno, aquele estudante ou aquela estudante, de repente passa a se recolher um pouco mais no espaço, ao invés de invadir demasiadamente o coletivo, ou aquele que antes estava completamente isento do coletivo, à margem do coletivo, dá um passo em direção a se posicionar, a se explicitar alguns pensamentos, ou seja, esses equilíbrios se modificam em função de posturas que se constroem, como tudo em nós é construção, como a nossa escuta, e estou falando da escuta porque nós somos músicos, a nossa escuta se constrói. Nós nascemos com o que nascemos, mas o que nós chamamos de uma escuta musical cultural se desenvolve a partir de uma construção, e a gente tem que construir o tempo inteiro, não apenas a escuta, mas o ser que somos, nas relações que estabelecemos com o mundo. A minha pergunta é sobre a questão da estrutura, né? Se você acredita que a quebra da estrutura, vamos dizer assim, você pegar ali, você tem a estrutura da música clássica, você tem a estrutura... Eu sou, na verdade, educador de dança, né? Então estou meio envolvido aqui com o pessoal, mas meu trabalho principal está com a dança. Eu vejo assim muito a estrutura, né? A estrutura do forró. As pessoas elas não se sentem à vontade a dançar o forró se elas não têm um domínio da estrutura do forró, né? E se elas só vão ter o domínio da estrutura do forró se elas praticarem forró. Então fica uma coisa muito controversa. Eu queria saber se você acredita que se essa quebra dessa estrutura da música clássica, né, que é através de instigar a criatividade, ela ajuda no processo de inclusão. Tá. Porque acho que quando a gente dança, não sei, eu certamente danço muito pouco e danço muito mal, e danço aquilo que não é o que um verdadeiro dançarino ou bailarino dança, né? São coisas muito diferentes. Mas o que para mim mais determina o meu dançar é o tempo, é o ritmo, é a articulação um pouco na dimensão do tempo das durações que acabam gerando um ritmo. Isso, para mim, é o que condiciona mais o meu movimento no espaço, essa relação do tempo, articulação com o ritmo e no espaço. Não sei, me passou um pouco pela cabeça que quando você estava se referindo a romper a estrutura, talvez fosse romper a estrutura de tempo e não a estrutura do edifício musical na forma ou na organização dos elementos. Não sei. Mas se for, eu acho que a dança moderna eu acho uma maravilha, né? Quer dizer, você poder atuar diante de padrões, de modelos
rítmico-melódicos ou harmônicos, ou de texturas, de densidades, de planos sonoros, enfim, essa enormidade que a música ilustra, eu acho maravilhoso. Né? Eu estava comparando outro dia coreografias diferentes da Sagração da Primavera, e tem coisas que são completamente distintas e são todas próprias, são todas legítimas, são todas feitas com uma qualidade e uma originalidade de concepção que são magníficas, né? E que saem, digamos, de um padrão mais usual de pas de deux, enfim, da dança no sentido da dança clássica, né? E que rompem, portanto, com as estruturas da dança clássica e passam a, digamos, a libertar o corpo na sua expressão diante de novos padrões de tempo e espaço. Agora nós temos uma pergunta aqui de Ricley Ribeiro. Você acredita que a educação musical pode ser uma ferramenta eficaz para quebrar o ciclo da pobreza? Se sim, como? Ricley, olha, é tudo que eu gostaria. Sinceramente, porque eu acho música uma ferramenta mágica, misteriosa e eficientíssima. E eu acho que todos nós reconhecemos o poder das artes em geral e da música em particular, né, entre nós. E quando a gente vê uma situação social e econômica como a brasileira, numa dimensão de desequilíbrio tão acentuado, de um nível de injustiça tão grande, eu acho que ninguém poderia imaginar que fazer música por si, independentemente de qualquer potencial de transformação que ela possibilite para a sociedade e para os indivíduos, seja uma coisa boa. A música seria, nesse caso, um simples divertimento, não é? O que não é ruim, né? Porque é importante que a gente se divirta também, mas ter a função apenas de divertir, de passar o tempo, eu acho que é muito pouco para a grandeza dessa ferramenta. Então, eu, pessoalmente, espero que a música possa fazer isso. E no trabalho, nas minhas poucas contribuições em relação a isso, eu te confesso que eu sempre sou alimentado por essa intenção, não é? Seja pela miséria da consciência dos indivíduos, de nós todos, mas também pela miséria, pela pobreza, pela falta de condições para assegurar as necessidades básicas, não é? Agora, todas as vezes em que a gente vê a história de Guns Rapids, por exemplo, ou que a gente vê a história de pessoas que, através da música, de uma forma direta ou indireta, trabalhando na rádio, fazendo um trabalho de produção, ou etc., eu acho que isso nos dá esperança e nos motiva, nos serve de lição para que a gente mire um pouco mais acima do que, em geral, a gente tem percebido, sobretudo nas formações mais tradicionais e acadêmicas, não é? Possibilitar que a música, sim, e que a educação musical, em particular, possa oferecer condições e ferramentas para que as pessoas se conheçam melhor, saibam o que elas desejam um pouco mais, quem elas são, o que elas possam desejar um pouco mais, para que elas encontrem um espaço profissional onde elas possam atuar com competência e ir além da condição, digamos, um pouco mais limitante que elas se encontram. Nós só somos bons se nós fizermos aquilo que nós realmente gostamos. Quando nós fazemos aquilo que nós realmente gostamos, nós temos chance de sermos os melhores naquilo que fazemos. E do ponto de vista social, das demandas da sociedade, quando você é melhor naquilo que você faz, você passa a ser uma pessoa útil, necessária. E a sociedade, em geral, costuma retribuir isso com um tipo de benefício financeiro, com salário adequado ou com coisas do gênero. Portanto, é importante, a meu ver,
que para aqueles que trabalham com música e que promovem a música numa condição social, possam também estar considerando a importância de ir além dos objetivos técnicos, em geral, considerados pelas formações musicais mais tradicionais. E hoje, como a gente percebe a complexidade do mundo, a diversidade de demandas, de necessidades, de representações, que a nossa educação musical, ou seja, que a educação musical que cada um de nós promove, possa buscar contemplar toda essa diversidade e oferecer perspectivas de desenvolvimento da pessoa enquanto ser que é e enquanto ser social que também é, não é? Como essa articulação total e realmente sair de estados de limitação a todos os níveis é o que todo o trabalho realmente criativo e artístico deveria fazer. Eu estava pensando aqui, né, sobre esse lance de modificação, né? Eu penso assim, como o nosso projeto Conectar, ele pensa sempre em tornar nossos alunos, nossos pares, líderes ali numa sala de aula, líder de uma atividade, né? Que isso gera uma liderança na vida que vai respingar numa liderança na sociedade, que aí vem a mudança, né? Então, acredito que se nós, né, começarmos a dar essas atividades de liderança para as nossas crianças, para os nossos jovens, isso com certeza vai ser um agente de mudança social. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui da Consuelo, nossa queridona Consuelo. Ela pergunta: como seria o seu passo a passo para desinibir e engajar crianças e adolescentes novatas em aulas de música, numa atividade de criatividade musical em sala de aula? Ou seja, primeiro vivencia-se um aspecto como ritmo ou todos os elementos musicais simultaneamente? Então, a gente não se conhece muito bem, quer dizer, para mim é um prazer estar aqui te conhecendo agora. Então, eu acho que na verdade, eu nunca dei aula de criatividade, né? Então, assim, eu sempre ou dei aula de música, né? Ou não vou chamar de composição musical, porque isso tromba com conceitos mais acadêmicos rigorosos, mas com criação de músicas, por exemplo, né? Ou com processos educativos musicais, onde a criação está sempre presente, né? Eu não consigo desassociar a criação de educação e educação de criação. Então, para mim, o ponto de partida, Kolleuter falava isso, que, na verdade, nem sei se não foi dito antes dele por outros pensadores. Ele dizia que ele ensinava para o aluno aquilo que o aluno ensinava para ele, ou aquilo que o aluno perguntava para ele, ou aquilo que ele entendia que seria necessário para o aluno. Mas, em geral, ele esperava uma postura protagonista desse aluno. Se o aluno não me pede nada, eu não faço nada. Se ele não me pergunta nada, eu não respondo nada. Ou seja, até que ponto que isso a gente pode ou deve encarar de uma forma literal e até que ponto que a gente pode tirar um entendimento mais flexível dessa condição, né? Ou seja, quando se diz isso, disse, a meu ver, embutidamente, o seguinte: eu não vou chegar numa sala de aula e despejar conhecimentos, porque eu acho que isso é importante para eles. Como eu não vou chegar numa sala de aula e começar a fazê-los criar coisas que eu acho que são importantes para eles, né? Uma outra postura, eu acho que é chegar em sala de aula e tentar avaliar o que é importante para essas pessoas com as quais eu trabalho. Mas quais são os objetivos da instituição onde eu trabalho? Porque muitas vezes a gente pode perceber que tem pessoas que
que, de alguma maneira, ignoram um pouco os objetivos da entidade, da instituição onde estão trabalhando, o que é um pouco complicado também, porque se eu escolhi trabalhar nessa instituição e ela tem princípios para serem seguidos e objetivos técnicos dentro da música para serem alcançados, e se eu estou lá, optei por estar lá, eu tenho que, no mínimo, negociar e, no máximo, obedecer, não é? Mas eu não posso ignorar isso. Então, eu não sei exatamente, dentro da instituição ou da entidade onde você trabalha, o que seria, digamos, bacana fazer. Eu sei que, por exemplo, quando eu fiz um trabalho com pessoas em liberdade assistida, eu tive duas experiências que, para mim, foram muito ricas, sabe? Uma foi com pessoas da FUNAP, que é a Fundação Nacional dos Presidiários, quer dizer, que depois passou a ter um outro nome, e que, depois de terem cumprido 5, 8, 10 anos de pena, tiveram uma liberdade condicional, não é? E eu fui convidado pela instituição para realizar um trabalho para montar uma espécie de um coro, ou um grupo de música, se eu quisesse. E, de repente, com eles, eu acabei compondo cerca de 20 músicas, trabalhando com uma pessoa de teatro, montamos um teatro musical onde eles cantaram, onde eles tocaram, onde eles compuseram e onde eles representaram. Então, foi uma experiência um pouco mais totalizante do que apenas fazer música, mas foi uma experiência muito rica para todos, inclusive, eu diria, sobretudo para mim, porque dificilmente a gente consegue avaliar o impacto que o nosso trabalho ou a nossa contribuição pode ter sobre o outro. A gente vê aparências, a gente ouve discursos, mas a gente não sabe na vida. No entanto, a gente sabe sobre si, não é? Lá tinham pessoas da rua, pessoas do crack, tinham prostitutas, tinham traficantes, enfim. E, de repente, essas pessoas estavam realizando um dos projetos mais significativos na vida deles. A criatividade foi, eu diria, o trampolim para a realização de todo esse processo, não é? E ele envolveu a criação de letra, a criação de melodia, a criação de ritmos, de participação em percussão. Então, assim, quando você me pergunta como trabalhar numa aula de criatividade, a criatividade com seus alunos, e eu te digo, olha, nós não nos conhecemos direito, eu não sei direito com quem você trabalha, quais são os objetivos da tua instituição, o seu espectro de competência, né? Porque também eu não acho que todo educador ou educadora musical deva trabalhar assim o assado, ele deve trabalhar com aquilo que ele faz de melhor, né? Então, talvez seja montar, no seu caso, um projeto que seja próprio dos seus alunos, né? Então, eu não sei, se você trabalha da aula de teclado, vamos fazer uma música, vamos pegar a tal música e vamos montar aqui numa orquestra de teclado e vamos realizar, e alguém quer fazer alguma cena, alguma introdução, alguma fala, enfim, e daí ver o que pode emergir a partir de portas de possibilidade que você abra para eles, ver o que pode emergir como necessidade e resposta deles próprios a essa necessidade deles, motivada por colocações tuas, mas não necessidades tuas transmitidas para eles, não é? E daí, com isso, independentemente do resultado, eles vão fazer alguma coisa que vai ser prazeroso, que vai ter presença, que vai ter produção de conhecimento, etc., né? Eu penso que esses trabalhos que a gente possa realizar como projetos específicos, eles são muito bons, né? Porque eles asseguram um certo domínio do tempo, né? Eu vou ter 4 meses para fazer um trabalho com essa turma, eu vou trabalhar, então, um espetáculo, se tem alguém que eu sinto que tem uma levada com corpo, com dança, opa, legal, então podemos incluir isso. Tem um que não gosta muito de música, mas pinta muito bem,
Eu, pessoalmente, não acho que todo mundo tem que fazer música, não é? Eu acho que uns têm que fazer música, outros têm que fazer dança, outros têm que fazer artes visuais, outros têm que fazer cinema, outros têm que fazer o que quiser, não é? Digo, mas se eu tenho essa diversidade dentro da classe e se eu pretendo, de fato, respeitar a diversidade, eu tenho que dar condições mínimas para que todos pratiquem um dado de musicalidade para si próprios, que pode ser escuta, que pode ser apenas entrar em sala e todo mundo faz um grande pedal até o limite do seu fôlego. E todos vão ouvir um cluster, vão ouvir alguma coisa que se mistura, mas ao mesmo tempo não é uma escuta do outro, uma escuta passiva, é uma escuta de si junto com o outro, não é? É uma escuta individual e resultante, totalizante. Então, enfim, a gente pode se valer de alguns recursos que possibilitem que todos tenham isso, e a partir daqui, uns vão se dirigir para a parte de fazer percussão, outros de fazer o canto, outros vão fazer, e outros vão fazer pintura, os outros vão tirar fotografia, os outros vão. E tudo isso é muito bom, né? Eu tinha um aluno autista num dos trabalhos lá na periferia de São Bernardo do Campo, que não tinha como trabalhar música. E eu fotografava no meio do processo. Daí eu peguei e passei a câmera para ele. Ele passou a tirar fotografia. Então, assim, tinham fotografias, claro, que só pegava metade da pessoa, mas tinham fotografias que eram ótimas, né? Mas ele teve um espaço, a identidade dele passou a ser respeitada pelo grupo, né? Então, talvez a gente possa considerar isso para ver, será que isso pode ter ou não alguma utilidade para o tipo de trabalho que eu realizo, mas de alguma maneira sempre procurar abrir um pouco mais as portas e janelas, porque eu acredito que a gente tem sempre condições de encontrar alternativas de solução muito boas. A gente, enquanto equipe, também a gente fez umas perguntas, sabe? Essa é a pergunta nossa do Conectar aqui. Eu acho que essa seria legal. Pensando assim, dentro da sua atuação em sala de aula, né? Também trazendo para esse lugar mais prático, qual tipo de estratégia? Existe alguns passos que você começa a seguir no sentido de, um exemplo, né? A gente, nos encontros do Conectar, a gente costuma trabalhar primeiro a questão da interação social, né? Para ter um pouco mais para as pessoas se sentirem mais confortáveis. A gente trabalha muito com improvisação. Aí, assim, dentro da sua experiência, como que você trabalha esse processo de criação a nível macro, assim? Quando você diz do processo de criação a nível macro, você diz dentro de um processo continuado, encontros continuados? Isso. Até Ah, porque a gente sabe que tudo é muito mutável, né? Mas, assim, sim. existe algo que você segue, pelo menos num ponto de partida. Você falou que você também estrutura muito as suas aulas, né, em termos de planejamento. No que você Hum. pensa, assim, quando você planeja isso? Ah, as primeiras aulas eu não planejo nada, só para você saber. Eu tenho atividades lúdicas, porque para mim são essas atividades que contemplam o indivíduo, a pessoa, e a interação da pessoa no grupo, sem expor. Quer dizer, para mim, assim, eu tenho uma preocupação central, é que ninguém se exponha. Aqueles que adorariam estarem expostos, eu limo, ou seja, não dou palco, e aqueles que morreriam de medo de estar sobre o palco. Eu não vou colocar um palco para eles. Né? Então, essas atividades onde tudo se perde um pouco, eu acho ótimo, porque todo mundo ri, todo mundo faz, todo mundo erra e todo mundo se diverte. Eu observo. Então, durante que às vezes é uma aula só, tem grupos que são mais enrustidos, ou a relação do grupo, do ponto de vista social, é mais complexa, demora 2, 3, 4, 5 aulas. E eu vou observando para ver quais são as lideranças
que eu tenho que desmontar. Porque tem lideranças, quer dizer, essa coisa da gente criar líderes é muito boa se eles foram bons líderes. Porque se eles não foram bons líderes, é uma tragédia. Né? E você todo percebe que tem crianças, muitas vezes, que não abrem a boca em sala de aula, porque eles têm medo do que o colega vai falar ou vai fazer, ou vai caçoar. Então, assim, eu procuro dar uma certa neutralidade, neutralizada nas relações sociais, para que eu possa me aproximar de uma percepção de quem é quem, como que eles funcionam. Então, isso para mim é uma atividade lúdica, descontraída e socializada, para mim é a melhor estratégia para começar o processo. Eu utilizo meditação, né? Mas eu evito nomear muito meditação, porque a gente cai muitas vezes numa moda, né? Assim, ai, meditação, então já vira aquela coisa um pouco da terceira onda. Enfim, tem viagens para todos os lados. Então, de alguma maneira, eu acho que é importante evitar as viagens e buscar fazer o caminho um pouco mais assertivo em direção a algo mais interior, um pouco mais sério. Então, sem dar o nome disso ou daquilo, eu ponho uma música para escutar e para todo mundo deitar no chão. Tem uns que dormem, tem uns que escutam, tem uns que ficam coçando a cabeça, o nariz, vira de um lado, vira do outro. E é a vida. É como cada um está naquele momento. Não quer dizer que uma pessoa que naquele dia está completamente dispersa, que ela é dispersa. Então, isso faz parte do nosso trabalho. A pessoa está dispersa hoje, né? Se vocês trabalham com escolas de periferia, vocês vão saber, muito possivelmente, que tem uma criança que aquele dia está briguenta, está resmunguenta, está isso, aquilo, daí você vai saber, assim, ela apanhou do pai bêbado na noite anterior, né? Ou ela foi amarrada no pé da mesa, enfim, tem coisas que muitas vezes não passam no nosso horizonte, mas que ocorrem de fato. Então, assim, evitar que a gente julgue, mas botar tudo no chão. Bom, mas é o seguinte, colocar todas as pessoas no chão, deitado, para escutar música, é uma coisa importante também, é uma coisa legal, não é? E depois, assim, o que vocês ouviram, como que vocês sentiram, o que aconteceu, deixando espaço para cada um, ou dividindo eles em pequenos grupos. Dependendo da relação do coletivo, muitas vezes eu não faço grandes rodas, eu faço pequenas rodas, e eu passo em cada roda. Roda de 3 ou de 5, em geral, número ímpar, eu passo de roda em roda, eu dou orientação e depois eu passo para a roda. Né? Então, assim, algumas estratégias que, de alguma maneira, possibilitam que você conheça um pouco mais as pessoas, porque, realmente, eu não acredito que a gente consiga trabalhar de uma forma visando o humano, visando promover desenvolvimento humano, consciência e autoconhecimento, se a gente não tiver esse espaço. Né? E eu não acredito também que as pessoas criem, de fato, coisas legítimas e originais se elas não tiverem contato com alguma coisa um pouco mais interna em si. É muito difícil, por exemplo, às vezes a gente entra em sala de aula e vê esse aluno é amplamente criativo. Ele tem mais repertório que os outros. Ele não está criando. Ele está se valendo de um repertório mais amplo que ele tem e que você não conhece. Então, você acha que ele está criando, mas ele está usando o repertório dele. Depois de 6 meses, 1 ano de trabalho, você fala, bom, realmente ele está se repetindo, é aquele repertório que ele tem oportunidade para conhecer um largo repertório. Eu não tenho a mesma afinidade de repertório que ele, o mesmo padrão cultural, eu estou entendendo como criação algo que, na verdade, não é criativo. Né? Então, acho que, de alguma maneira, a gente tem que, quando a gente fala em criação e criatividade, eu acho que é muito importante que a gente fale, que a gente busque, que a gente persiga realmente oferecer essas condições para que a criatividade possa se desenvolver,
mas de alguma maneira a gente tem que estar bastante atento, igualmente. Inclusive no sentido contrário, desculpe, só para terminar, inclusive no sentido contrário, porque muitas vezes a gente tem pessoas, crianças ou adultas, com atitudes que são criativas em função do seu próprio padrão. E que eu, por ter um repertório mais sofisticado, mais amplo, mais antigo, maior, acho que aquilo é meio banal. Mas, na verdade, não é banal. Então, assim, talvez o primeiro passo que a gente tenha que realmente estar muito atento é em relação ao nosso julgamento. O quanto a gente julga, o quanto de preconceito que a gente tem, o quanto de crítica que a gente tem, para poder compreender que talvez o excesso de crítica, de julgamento, de preconceito e de uma certa arrogância que muitas vezes a gente pode ter, realmente são extremamente prejudiciais ao processo educativo e muitas vezes muito prejudiciais à individualidade dos estudantes. Então, um trabalho sobre si, um trabalho nosso sobre nós próprios, talvez seja, na medida do possível, aquilo que deveria anteceder, inclusive, alguma formação técnica, ou está em passo a passo com uma formação técnica, para que, com os recursos técnicos que nós adquirimos e nós desenvolvemos, que a gente não os utilize de uma forma que não seja positiva e que não vise efetivamente a promover o desenvolvimento do outro. E eu penso que todo processo educativo, toda ação educativa é, na base, no fundo, no princípio e no final, um ato de amor. A gente está vendo um termômetro aqui, né, de como que afeta as pessoas. A sua fala, ela é muito profunda, assim, né? Toca em pontos muito profundos. E eu só queria, antes da gente fazer a última pergunta, eu só queria comentar, assim, que dentro disso tudo que você está falando, né, e essa questão da busca de autoconhecimento e do contato que a pessoa tem que ter com ela mesma, isso é um grande desafio hoje em dia, quando a gente trabalha na educação, porque a gente vê as pessoas muito desconectadas mesmo, né, essa conexão interna, porque hoje a sociedade, a gente vive essa era da informação maluca, o celular com milhões de coisas chamando atenção, é todo mundo ligado no Instagram, enfim, milhões de coisa de mídia, de rede social, assim, os adolescentes, né, muito também já fora, muito voltados para essas questões que chamam atenção o tempo todo, né? Então, essa desconexão, ela é muito comum e a gente está vendo muito problema de saúde mental, né? As pessoas, Sim. meninos novos, gente com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, essas coisas todas que são dentro do campo da psiquiatria, que está chegando perto da gente, assim, com muita força, né? Eu vejo isso muito, muito, muito. Então, acho que a gente tem que pensar com muito carinho mesmo nessas ferramentas que a gente tem, né? Eu, assim, eu comungo totalmente da sua experiência aí, da sua fala com essa questão de fazer algo que as pessoas possam se conectar com elas mesmas, e começar da gente, né? A gente tem que fazer isso primeiro com a gente. Inclusive a questão criativa também. Não adianta você querer fazer nada criativo com o outro se não faz nada com você. Não adianta você querer conectar o outro se você não se conecta com você mesmo, né? Acho que o conectar da gente aqui também tem essa dimensão que ela ultrapassa a questão musical e ela vai para esse campo do autoconhecimento do trabalho de si mesmo, né? Do trabalho que a gente faz com a gente mesmo. Então, nesse sentido, eu acho que é incrível. Eu queria perguntar uma última coisa, Cata, para a gente encerrar. Você vem da área academicamente, né? Você vem da área da musicologia, mas assim, musicalmente, você tocava violão, tocou baixo, né? Você tem uma história com música popular também, né? Mas você fez doutorado, né? Toda essa coisa acadêmica, da pesquisa, e aí, compositor, né? Você compõe, mas assim, você caiu na educação musical depois, né? Você desembocou assim, não que depois, você tudo isso, né? Eu não quero multifacetar você, mas assim, a força com que você veio para a educação musical, e sobretudo nos projetos sociais, é uma coisa impressionante, né? Que você é uma referência para a gente aqui no Brasil. Então, essa trajetória sua é muito curiosa, né? Como que o que te motivou, assim? Qual que foi a sua força motriz
que desembocou nos projetos sociais, desse tamanho que virou o seu mundo, né, do trabalho da música da gente, desse da prisão que você contou, ou vários outros, né, aqui em Belo Horizonte também. Como é que foi essa trajetória, essa transição, para você chegar e a tua motivação para desembocar nisso, né, de E, fazer tanta coisa nesse sentido? eu não sei exatamente, quer dizer, o que eu posso dizer hoje, é, com, com a idade que eu tenho em relação à trajetória que eu fiz, com as idades que eu tive, é sempre uma fala muito distanciada, não é? Mas, de alguma maneira, eu sempre desejei é, contribuir com o meu tempo, ter algo que, uma participação na sociedade. E, como eu sou aparentemente um pouco mais velho que vocês, eu vivi maio de 68, mas eu vivi a Revolução que começou em 64. Então, para mim, durante um tempo, enquanto eu estava estudando, os cavalos com militares em cima circulavam dentro da universidade, fora da universidade. Enquanto eu estava fazendo o curso de música na ECA, a gente ouvia tiros simulando a tomada do prédio da História ou da Geografia no campus da USP. Eu tive colegas que foram torturados, eu mesmo teve um momento que eu tive enfim, que me proteger de uma maneira maior. Então, assim, a questão social sempre teve muito presente. E depois, com maio de 68, a questão cultural também esteve enormemente presente. De alguma maneira, eu sou um pouco fruto desses momentos. Como eu penso que cada um de nós é fruto do seu momento. Que a gente perceba é outra coisa, mas que somos todos frutos de uma época, de um momento, de uma forma de pensamento, de uma forma de sensibilidade, de intenções, de objetivos, de ideologias, de condicionamentos. Somos todos. Não se foge a isso. Se dialoga com isso. E, na medida da necessidade de cada um, se subverte, se transcende. Porque quando nós falamos que não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, nós falamos que é o mais adaptado. Quer dizer, nós falamos, quer dizer, Darwin, né? Então, isso é igualmente verdadeiro para nós. Quer dizer, eu não quero ser vítima dos problemas da minha época. Não, não quero ser oprimido pelos problemas da minha época, mesmo que eu seja oprimido, né? Mas eu quero sair dessa relação perversa de opressor e oprimido. Eu quero poder caminhar em direção a uma liberdade não para ser livre, mas para saber quem eu sou. Eu só posso saber quem eu sou se eu me aproximar de uma instância um pouco desamarrada de tantos emaranhamentos que ocorrem na história, na cultura, nas civilizações, na minha família, com meu papai, com a minha mamãe, com meus amigos de jogar bola, com as minhas escolas e por aí afora. Ou seja, em última instância, quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Para quem que eu faço? O que eu faço? Qual é o sentido do que eu faço? Não é? Então, assim, eu sou fruto dessa época e eu de alguma maneira, fui progressivamente mudando meus campos de batalha. Eu saí de um campo de batalha chamado política, ideologia, depois eu saí de um campo de batalha chamado universidade, porque quando eu entrei para a universidade, eu entrei com o propósito de participar da transformação da sociedade através de um trabalho dentro da universidade, e não apenas vendo na universidade um emprego onde eu iria um dia poder me aposentar com um salário assim ou assado. Na verdade, o que eu persegui não foi o salário, nem a posição, nem a postura ou reconhecimento social, mas o que eu sempre persegui foi eu mesmo, né? Quem que eu sou, o que eu estou fazendo e como que eu posso fazer
o que eu posso fazer de melhor, se de fato eu acredito numa série de coisas, mas como que na prática eu posso fazer da melhor maneira para que outras pessoas também se aproximem disso que eu busco, que seria não a felicidade, que isso é muito transitório, mas o conhecimento de si próprio, o conhecimento de quem eu estou sendo a cada instante, né? Então, para mim, o que me fez chegar na educação, passando pela composição, pela musicologia, passando pela política, pelos engajamentos, pela universidade, o que seja, e o que me mantém vivo, é isso, né? Então, por exemplo, a busca também de uma integração, hoje, num momento mais particular da minha vida, como que eu posso integrar composição musical com educação, com musicologia. Então, isso, para mim, são desafios, né? Então, de alguma maneira, eu penso que a nossa saúde, de cada um de nós, e eu ousaria mesmo dizer o que talvez a sociedade, as pessoas, o nosso tempo, a nossa geração espera de nós, é que cada um se coloque, de fato, desafios verdadeiros e persiga a solução ou a superação desses desafios, né? Por um lado, desenvolvendo os talentos que todos têm, as qualidades que todos têm, e, por outro lado, superando os limites que todos igualmente têm, né? Para que a gente possa fazer aquilo que, de alguma maneira, só nós pudéssemos fazer. Cada um, na verdade, tem uma frase do Winnicott que vocês devem conhecer. Winnicott foi um psiquiatra infantil, um pedagogo também. Quando uma criança nasce, a frase de acolhida, a melhor frase de acolhida para essa nova vida deveria ser: bem-vindo ao mundo, a este mundo que só te pertencerá se você for capaz de criar alguma coisa nele. Isso dá medida da criação, da importância do desenvolvimento da criatividade, mas não de uma criatividade aparente, bacana, da moda, de reconhecimento social, mas da criatividade que, de fato, constrói o seu lugar no mundo, que dá o sentido de pertencimento. Porque é através daquilo que eu crio que eu reconheço o que é ou pode vir a ser o mundo. Se nesse mundo eu não colocar nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhuma intenção, nenhuma música ou nada, esse mundo não é meu. Esse mundo não me pertence e eu não pertenço a esse mundo. O que constrói essa relação de pertencimento de uma maneira sincera, profunda e verdadeira é justamente as nossas contribuições criativas para a sociedade no tempo em que estamos convivendo. E talvez a educação musical possa ser esse espaço que permita essa consciência ou o exercício dessa consciência, porque qualquer consciência sem o seu exercício na prática não é mais suficiente, como a gente sabe. E, nesse sentido, igualmente, todos nós somos necessários. Todos, sem exceção. Mesmo porque o desafio que nós temos num país como o Brasil é alto, é imenso, é de uma grandiosidade assim, é inimaginável. Se a gente for imaginar o que é alguém numa escola ali no fundo de Belém e como é que é alguém no centro de São Paulo, assim, é muito, não é? Então, isso não é tarefa para uma pessoa só, e é o contrário, uma tarefa para todos nós, né? E todos têm que, de alguma maneira, participar na medida da sua necessidade, para que seja verdadeiro. Maravilha, Cáter. Bom, então, Nossa, assim, maravilha. já agradecendo, né? Assim, eu queria saber se você tem alguma palavra final.
para a gente encerrar a nossa conversa? Eu faria como vocês. Eu faria uma pergunta para vocês. Vocês me perguntaram tanto hoje. A minha pergunta para vocês, Manda a minha, ver. a minha pergunta é para vocês para hoje à noite, quando vocês forem dormir, vocês poderem se pôr a questão para que vocês reflitam. Qual é o sentido que eu estou dando para o trabalho que eu realizo na educação musical? Se vocês forem da educação musical, ou qual é o sentido social que eu acho que eu devo perseguir no meu trabalho como músico, ou como bailarino, ou como professor. Talvez, se cada um de vocês puderem refletir um pouco mais, não que vocês não reflitam, por favor, hein? Mas se vocês puderem talvez colocar mais intensamente o foco na reflexão de qual é o sentido daquilo que eu realizo, eu acho que isso pode ser uma coisa muito bacana, porque aqueles que trabalham conosco não aprendem só através daquilo que nós falamos, não só através daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós criamos em conjunto. Eles aprendem, sobretudo, com a forma como a gente se posiciona diante das coisas. E essa forma, por vezes, ela é ligeiramente imperceptível, mas ela é sempre observável para quem tiver olhos e ouvidos para observar. E certamente os nossos alunos têm. Talvez a gente possa parar por aqui hoje e a gente... Maravilha. Que bom, tá bom, fico contente que possa ter feito sentido para vocês. E eu parabenizo de novo vocês pela iniciativa, pelo projeto, agradeço a presença de todos vocês e acho que realmente, para mim é muito bom saber que teve bastante pessoas. Não pelo número, mas saber que tiveram bastante pessoas que vieram para o Projeto Conectar, para ter um espaço de reflexão, de conexão e de poder se fazer um trabalho cada vez um pouco mais ampliado, um pouco mais consistente e pensado com múltiplas cabeças, porque os desafios são múltiplos. Quando teremos um novo encontro? Já tem uma data? Fala aí, Bernardo. Gente, então, dando os encaminhamentos aqui, né, administrativos, burocráticos, a gente tem mais 2 encontros online ainda esse ano. Eles estão planejados aí dentro do cronograma para o dia 26 de setembro e outro para o dia 14 de novembro. Fora isso, nós temos encontros presenciais em Belo Horizonte. A gente tem o nosso terceiro e último no dia 10 de agosto e nós vamos promover 2 palcos abertos também, né? Que é para a gente tocar, para a gente socializar, para a gente se divertir, né? E fazer música. E fora isso, tem o nosso grande evento do ano, que é o terceiro Seminário de Práticas Musicais Criativas, que deve acontecer em novembro também. Mas então, né, sigam-nos aí no Instagram, entrem em contato com a gente para estarem aí no nosso grupo, para vocês ficarem também ligados nesses espaços de encontro, que seja online, seja presencial. Obrigada, então, gente. Tá um monte de gente comentando aqui, Cata. Não sei se você está vendo aí no chat. Não, Pessoas não que te estou vendo, estou com conhecem. uma tela grande. Não? Deixa eu ver. A pessoa tem muitos agradecimentos, muito carinho, assim, né? Depois, se quiser passear aí para você ver as mensagens. Gente, não deu para perguntar tudo, né? Todas as perguntas, porque não daria tempo. Mas Né? Deixa eu ficar aqui até meia-noite. E aí somos os conectados, né? Nós somos os conectados. Alguém saiu, soltou essa, acho que o Estevam soltou essa. Eu sou um dos conectados. É Consuelo. Aí já pegou agora a moda aí dos conectados. Então, todo mundo fique conectado aí e vamos em frente. Ô, Cátia, brigadíssimo, é isso. então. Muito, muito obrigada. Obrigado também.
E boa sorte, sucesso aí para todos. Eu espero que a gente se reencontre numa nova oportunidade e que a gente possa se Ah, conhecer nós de alguma vamos, nó- maneira melhor. nós vamos te trazer aqui para você fazer um presencial com a gente, tá? Vamos, que bom, vai ser um prazer. Vamos combinar. Fazer um aulão, assim, um oficinão, assim, de um dia inteiro, tá? Pra você fazer a gente conectar juntos, assim, fazendo música junto. Tá ótimo, vai Nós ser um vamos- prazer. Vamos combinar isso. Tá bom. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite para todo Boa noite. mundo. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Até.